Quando uma porta se fecha, Deus abre 1000 portas para você. Quando uma saída se fecha, Deus abre 1000 saídas para você. Não se preocupe, Deus está sempre no controle. Ainda que as circunstâncias pareçam contrárias, saiba que o Senhor é fiel para fazer o impossível. E Deus te traz aqui para falar com você. Eu sou a tua esperança, diz o Senhor. E a minha mão forte está indo naquela situação que você apresentou a mim, declara o Senhor para você nesta manhã. Soluções, respostas, bênçãos, vitórias te alcançarão. E nenhuma inveja, nenhuma obra maligna vai tocar em você, porque você está blindado, blindada pela proteção do Todo-Poderoso. Descansa o teu coração. Deus é com você e é sobre isso que vamos falar na manhã de hoje. E eu quero cumprimentar a todos vocês com um bom dia na presença do Espírito Santo de Deus. Minha amada família de oração, somos um exército de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Está começando a nossa oração da manhã. Já confirma o seu gostei? Já coloca nos comentários a frase da manhã, uma frase bem simples. Deus é fiel. Você poderia repetir essa frase junto comigo? Deus é fiel. Mais uma vez, Deus é fiel. Pela terceira vez, diga, Deus é fiel e a sua fidelidade é para sempre. Deus é fiel para curar, Deus é fiel para salvar, Deus é fiel para libertar, Deus é fiel para fazer o impossível e o sobrenatural. E a fidelidade de Deus nos alcança e nos concede a bênção dele sobre os nossos corações. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vamos consagrar esse dia para o Senhor e pedir para que esse dia seja uma bênção. Vamos pedir para o Senhor que esse dia seja um dia de muitas bênçãos e vitórias para cada um de nós. Dito isso, oremos ao Senhor nesse instante. Bom dia, Espírito Santo da verdade. Na tua presença santa, maravilhosa, aqui estamos mais uma vez. Bom dia, Espírito Santo do Senhor. Nós te amamos com toda a nossa força. Nós te amamos com todo o nosso ser. Consagramos para o Senhor esse dia. Consagramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E te pedimos a tua bênção, porque tu és fiel e a tua fidelidade é para sempre. Ainda antes que houvesse dia tu és, e ninguém há que possa escapar das tuas mãos. E operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o teu operar. Tu és majestoso, glorioso, onipotente, onisciente e onipresente. Nós entregamos as nossas almas, os nossos corações diante do Senhor e te dizemos, Deus, cumpra em nós a tua palavra, cumpra em nós o teu querer e traz o teu favor para as nossas vidas, para que nós possamos viver o sobrenatural das tuas bênçãos em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, te pedimos com fé e na certeza absoluta da vitória, nós te agradecemos por tudo, ó querido Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém
E graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã? Deus me deu essa palavra aqui que eu já li outras vezes aqui no canal, mas Deus me trouxe à memória esta palavra e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus revela aos nossos corações na manhã de hoje. E a palavra do Senhor para os nossos corações nesta manhã está no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, no verso de número 17. Olha só o que a Bíblia diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O profeta Abacuque aqui nesse texto, ele está descrevendo um cenário de escassez. O profeta Abacuque nesse versículo, ele está descrevendo um cenário de caos, um cenário de escassez, um cenário de dificuldade. Naquela época, muitas famílias viviam da agricultura, viviam do plantio. E o profeta Abacuque está descrevendo as coisas que eles precisavam naquela época. Ele está descrevendo aqui aquilo que uma família que vive da agricultura, que vive do cultivar do alimento da terra, que vive também da criação dos animais, uma família ou um povo que depende da criação dos animais, que depende da agricultura, se faltar o mantimento, se faltar o gado, se faltar as ovelhas, eles ficam em uma situação muito complicada, em uma situação muito difícil. E repare bem o que Abacuque está dizendo aqui, nesses versos. Ele está dizendo assim, no verso 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. E ele vai mais além. Ele diz assim, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e nos campos não produzam mantimento. Olha só o cenário que Abacuque está descrevendo aqui. Ainda que ele passasse por esse momento de caos, esse momento de provação, ele está fazendo uma declaração de amor para Deus. E a declaração de amor para Deus, ele diz ainda mais assim, ó: ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, e ele vai além, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e o povo naquela época precisava da criação de ovelhas, e nos currais não haja gado. Então o cenário aqui que ele está descrevendo é um cenário difícil, mas ele conclui dizendo assim, mesmo assim o quê? Mesmo diante desse cenário difícil, mesmo diante desse cenário de dor, mesmo diante desse cenário desértico, mesmo diante desse cenário de caos, mesmo assim,
o profeta Abacuque está dizendo: mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, está passando pela prova, dando glória a Deus. Está passando pela luta, dando glória a Deus. Está passando pela dificuldade, dando glória a Deus. Deus manda dizer para corações aqui nesta manhã: se tu estás passando um cenário de guerra, se tu estás passando um cenário de dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade sentimental, dificuldade no trabalho, dificuldade com os filhos, dificuldade com a esposa, dificuldade com o esposo, dificuldade com vizinhos, dificuldade com parentes, dificuldade com amigos, dificuldade em várias situações da vida. Se você está passando por uma dificuldade, Deus me ordena dizer para o teu coração: não desanima, não desanima. Faça como Abacuque. Ele está dizendo: mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Agora eu te pergunto, por que Abacuque ele está dizendo que vai se alegrar no Senhor mesmo diante das dificuldades? Por que Abacuque está falando que mesmo diante da escassez ele vai se alegrar em Deus? Por quê? A resposta está no Salmo 23. E o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco. O teu bordão e o teu cajado nos consola. Prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos para sempre na casa de Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ou seja, Ele sempre trará a providência. Ainda que nós fôssemos ver esse texto por outra tradução, em outra tradução pode estar escrito: o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Tem um significado até um pouco diferente, mas mesmo assim, se Deus não me falta, isso significa que nada me falta, porque Ele é o Jeová Jirê. Jeová Jirê significa o Deus da providência. Minha amiga, meu amigo, ovelha de Jesus, escuta o que eu vou falar agora. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está passando por um momento de escassez, um momento de dificuldade espiritual, mas eu tenho certeza de uma coisa, e essa certeza você também tem. Mesmo assim, se alegre no Senhor. Se alegre, sabe por quê? Porque Abacuque está dizendo: muita coisa pode faltar na minha vida, só não pode faltar a presença de Deus. Por isso eu vou me alegrar, porque eu sei que no final Ele vai me dar vitória. Porque eu sei que Ele não vai permitir eu passar a vida toda na prova. Ele vai me dar vitória. Eu sei que Deus não vai permitir
que eu venha perecer no deserto, Ele vai me dar vitória. Eu sei que mesmo diante das calamidades, mesmo diante das circunstâncias difíceis, Ele vai me dar vitória. E por esta razão, o Deus da vitória, o Senhor, Deus Todo-Poderoso está comigo. Por esta razão eu vou me alegrar. Por esta razão eu vou cantar. Por esta razão eu vou adorar. Por esta razão eu vou continuar firme, porque eu sei que Deus não vai me desamparar. Então, Abacuque está dizendo isso. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Muitas pessoas podem ficar tristes diante de uma cena, diante de um cenário de calamidade. Muitas pessoas podem cair no desespero e pensar assim: meu Deus, tá tudo contrário na minha vida. Parece que eu dou um passo para frente e 2 passos para trás. Tem pessoas que estão se sentindo assim. Tem pessoas que estão se sentindo como se estivesse andando em uma escada volante. Sabe aquelas escadas volantes de shopping? Tem a escada que sobe e a escada que desce, não é assim? Imagina só uma pessoa, a escada está descendo e a pessoa está andando, tentando subir. A pessoa tentando subir e os degraus da escada estão descendo e a pessoa subindo, e os degraus descendo e a pessoa subindo e os degraus descendo, e a pessoa fazendo aquele esforço inteiro e os degraus descendo e a pessoa tentando subir. Mas Deus manda dizer para você que está passando por essa situação: você vai subir e os degraus a partir de agora vai subir junto com você. Você agora vai na direção certa, porque Deus já entrou nesse negócio. Deus já entrou com providência. Deus já entrou com mão forte. Deus já entrou nesta situação. Eu posso ver pelos olhos da fé a mão do Todo-Poderoso movendo o céu, a mão do Todo-Poderoso movendo a terra, a mão de Deus movendo anjos, a mão de Deus expulsando demônios, a mão de Deus trazendo curas, a mão de Deus trazendo prosperidades, a mão de Deus se movendo ao teu favor. Por isso, alegra o teu coração. Alguém pode falar para mim: mas pastor Bruno, eu estou passando uma prova muito grande. Mas alegra e canta o hino da vitória de antemão. Já vai se alegrando, porque vai vir chegando até você uma vitória extraordinária. E isso é fé. Fé é acreditar antes de receber. Você não recebeu ainda, mas você crê tanto, acredita tanto, e a sua fé é tão grande, e a sensação que você sente é como se aquilo que você crê já aconteceu. Isso se chama fé sobrenatural. É a pessoa acreditar muito ao ponto de sentir que já está vivendo aquele milagre. De tanto a pessoa crer, a pessoa tem a convicção e a certeza que aquele milagre já aconteceu. E por esta razão a pessoa já se alegra. A pessoa já se alegra. Porque tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem a hora de Deus de acontecer. Eclesiastes capítulo 3 nos fala que tudo tem o tempo certo. Tem coisas que Deus entrega rápido e tem coisas que demoram um pouco mais. E precisamos ter fé e paciência. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele obteve a resposta. Mas eu sei que tem dias que nós vivemos o Salmo 70. O Salmo 70 é o inverso
do Salmo 40. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. O Salmo 70 diz: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Tem dias que nós estamos no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração, Ele se inclinou a mim. Esse se inclinar significa que Deus, Ele se inclinou para ouvir a oração lá do seu santo trono. Mas tem dias que a gente está no Salmo 70. E o salmista no Salmo 70 ele diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, Deus, em me socorrer. Eu não sei qual é o salmo que você está hoje. Eu não sei se você está no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Eu não sei se você está no Salmo 70, apressa-te, Deus, em me socorrer. Mas eu quero te falar uma coisa na direção de Deus. Não importa se você está no Salmo 40 e não importa se você está no Salmo 70. Deus escutou a tua oração. Deus está contigo. Deus caminha contigo. Deus vai na tua frente, garantindo a vitória. E a bênção do Salmo 40 se cumpre na tua vida. Mas também a bênção do Salmo 70 se cumpre na tua história. Espera com paciência, porque Deus está se apressando ao teu favor. Meu Jesus, eu senti um arrepio aqui. Um arrepio bom, viu? Um arrepio da presença de Deus. Me arrepiei aqui todo aqui na presença de Deus. Aquele arrepio bom, né? Da presença do Senhor. E nesse arrepio eu senti forte a presença de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém da seguinte maneira: tu estás no Salmo 40, esperando com paciência no Senhor. Mas o Senhor manda te dizer que se cumprirá na tua vida o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Na tua vida se cumpre o Salmo 40, mas o Salmo 70 também se cumpre na tua vida. Então, não desanima, não desanima. Alegra no Senhor. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Vai passando pela luta, glorificando ao Deus do céu, porque a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do Mestre, lá de cima. Ele é advogado por excelência. Ele é juiz dos juízes. Ele é médico dos médicos. Ele opera e não deixa cicatrizes. É Ele o nosso Senhor. E é por esta razão que Abacuque está dizendo: mesmo assim, mesmo no cenário difícil, mesmo no cenário de calamidades, mesmo na escassez, mesmo na falta, mesmo assim, eu vou me alegrar. O diabo não quer que eu me alegre, mas eu vou me alegrar. O inimigo não quer que você se alegre, mas você vai se alegrar. O inimigo está dizendo: eu tiro a alegria dela, mas Deus está falando: não, você não vai tirar a alegria dela, você não vai tirar a alegria dele, você não vai tirar. Deus está impedindo todo ataque do adversário que tenta roubar a sua alegria. Não deixe o adversário roubar a sua alegria. Eu sei que existem pessoas me ouvindo aqui que estão passando pela prova, estão passando pela luta, mas não desista, continue alegre. O inimigo fica atribulado, porque o inimigo pensa assim, ó, ela vai desistir e você não desiste. O inimigo pensa, ela vai se entristecer e você se alegra. O inimigo pensa, ele vai cair e você permanece de pé. O inimigo pensa, agora eu vou destruir ele, vou destruir ela, e você continua firme, sendo construída pelo Espírito Santo, porque aonde a mão de Deus toca, o diabo não coloca as patas dele. Vou repetir isso aqui mais uma vez. Aonde a mão de Deus repousa, o inimigo não coloca as patas dele.
porque a mão de Deus está ali, repousada sobre aquela pessoa. E a boa notícia desta manhã é: a minha mão, diz o Senhor, a minha mão está repousada sobre você. Por isso, descansa o teu coração. Eu estou agindo, eu estou operando, eu estou prevalecendo mais uma vez, porque eu sou o Deus da vitória, declara o Senhor para os nossos corações nesta manhã. Então precisamos fazer igual a Abacuque. E Abacuque, ele está dizendo: todavia, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Vamos orar nesse momento? Eu quero fazer uma oração junto com você. E nesta oração eu quero pedir para que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando força, continue direcionando os nossos corações. Oremos ao Senhor nesse instante. Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Nós reconhecemos que a Tua palavra é vida em nós. A Tua palavra é força em nós. A Tua palavra nos orienta, nos direciona. E pelo poder desta palavra que foi ministrada nesta manhã, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, na caminhada, na jornada da vida. Seja sempre o nosso escudo. Seja sempre o nosso mestre, guardando a nossa entrada e a nossa saída. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos esta proteção do céu, essa proteção do alto. Deus, eu quero apresentar aqui a todos que estão me ouvindo agora as ovelhas que o Senhor colocou sobre os meus cuidados aqui nesse canal. Eu quero interceder, Senhor, por cada uma delas. Que o Senhor conceda força, graça, ânimo. Que o Senhor repreenda todo ataque do adversário. Que o Senhor neutralize toda investida do mal. Quebra as barreiras. Desfaz os obstáculos. Abre as comportas dos céus e derrama das chuvas das Tuas misericórdias. Ó Deus protetor, ó Deus salvador, ó Deus que guia os nossos corações. Revela-nos a Tua glória, revela-nos a Tua bondade. Mais uma vez nós te pedimos, revela-nos, Senhor, com a Tua grandeza, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu apresento todos os pedidos de oração e que o Senhor abençoe com as ricas e maravilhosas bênçãos dos altos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos. Assim seja, amém, e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver todas as promessas de Deus. Um grande e forte abraço no teu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um bom dia de muita paz e de muitas alegrias. A paz do Senhor, que Deus nos abençoe sempre.